Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje vai ser mitologia e o assunto é a mitologia e sua ligação com estrelas, montanhas e povos, tá? Vou começar com a estrela da manhã, também chamada estrela vespertina, estrela matutina, estrela d'alva e estrela do pastor. Chama-se estrela, mas todo mundo sabe que se trata do planeta Vênus, o segundo planeta do sistema solar. Lembram? Mercúrio, Vênus, Terra. Tem uma rotação lenta, Vênus, uma atmosfera extremamente densa e um efeito estufa fortíssimo. Sua atmosfera é constituída quase exclusivamente por gás carbônico. Vênus apresenta fases tal como a Lua. E quem primeiro as observou foi Galileu Galilei. E foram utilizadas por ele como indício de que os planetas giram em volta do Sol, não em volta da Terra. Depois vou falar sobre essa sua tese. Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, em 1564 e vai morrer em Florença em 1642. Bom, ele era um astrônomo, um físico, engenheiro, considerado até um polimata. O que é polimata? Tem várias áreas do conhecimento dentro dele, tá? Ele lidera várias áreas do conhecimento. É considerado o Galileu Galilei como o pai da ciência e física modernas. Ele defendeu o heliocentrismo de Copérnico, lembram? Planetas em volta do Sol e não da Terra, o Sol como centro do universo. Em 1615, por ele defender essa tese, que a igreja era contra, a igreja, através da Inquisição, concluiu que o tema heliocentrismo era uma heresia, porque era contrário à Sagrada Escritura. Então, como Galileu defendia essa tese, ele foi julgado e ele foi forçado a se retratar, porque ele não queria morrer, né? Então, sua sentença foi, entre aspas, suspeito de heresia, não herético, porque se ele fosse herético, ele ia para a fogueira. Então, a sentença dele, suspeito de heresia. E, por ser suspeito de heresia, porque defendia o heliocentrismo, ele teve sua prisão domiciliar durante toda a sua vida, até sua morte, aos 77 anos, em 1642, quando ele teve febre e palpitações cardíacas. Bom, o grão-duque de Toscana, quando ele morreu, queria enterrá-lo na Basílica de Santa Cruz, ao lado dos seus ancestrais, mas foi proibido pelo Papa Urbano VIII, por ter sido condenado por suspeita de heresia. Bom, em 1737, quase 100 anos depois, seu corpo foi exumado e enterrado quando foi construído um grande movimento em sua homenagem. Quase 100 anos depois. Conta-se que durante a exumação retiraram dos restos mortais 3 dedos e um dente, tá? Um desses dedos, o médio da mão direita, está atualmente no Museu Galileu, em Florença, na Itália. Bom, a oposição oficial da igreja ao heliocentrismo desapareceu em 1835, quando suas obras, também as obras de Galileu Galilei, foram retiradas do índex, tá? Mas vou voltar ao planeta Vênus, que é o tema da nossa aula. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. No céu noturno. E um dos 2 únicos corpos celestes que podem ser vistos, tanto de dia como de noite, é a Lua e Vênus, tá? Eu falei que Vênus é também chamada de estrela vespertina, não falei? Mas qual a origem de vespertino? Olha, uma versão sobre isso, vocês vão ver. No nosso dicionário, se vocês forem no dicionário, está assim, vespertino, da tarde. A palavra no grego vem de héspero, que para os romanos era vesper, daí vespertino.
mas em grego é Héspero, tá? Agora, quem era Héspero ou Vésper, que vai dar origem ao nome desse astro, a estrela vespertina? Vou contar a história, uma versão diferente que vocês conhecem. Bom, Héspero ou Vésper era filho de Atlas, lembram de Atlas? E teria sido o primeiro a escalar o Monte Atlas, pois vou falar desse Monte Atlas, para observar as estrelas. Ele subiu o Monte Atlas, que era enorme, e ficou observando as estrelas. Esse Héspero ou Vésper, que era filho de Atlas. Mas certo dia, quando ele estava lá em cima, extasiado com a contemplação, foi arrebatado por uma grande tempestade e desapareceu para sempre. Então, como ele fora sempre muito bondoso, fazia caridade, ele tratava todos muito bem, acharam que ele desapareceu porque ele se transformou numa estrela. Então, essa estrela, que aparece de dia e de noite, recebeu o nome de estrela vespertina em sua homenagem de Vésper, tá? O astro benfazejo que a cada tarde leva todos para o repouso da noite. Vem daí estrela vespertina, estrela da tarde de Hésper ou Vésper. Bom, mas Atlas era pai de Héspero. Ele não carregava os céus nos seus ombros? Que montanha era essa, montanha de Atlas? Vocês viram as histórias que eu já contei de Atlas, várias. Hércules o substituiu para ele pegar os pomos de ouro, a condenação por atacar o Monte Olimpo durante a Guerra dos Titãs. Essa história do Atlas vocês já conhecem. Mas agora eu falei de Héspero, não falei das Hespérides, as 7 filhas que cuidavam do jardim das Hespérides. Eu falei de Héspero, filho de Atlas, aquele que escalou o monte e desapareceu. Por que ele escalou o Monte Atlas? Porque Atlas, o Atlas, aquele que segurava os céus, virou uma montanha quando Perseu o petrificou com a cabeça da Medusa. Quando ele, segundo a mitologia, Perseu com a sua cabeça da Medusa, petrificou Atlas, então ele virou uma grande montanha. Grande montanha, não, uma grande cordilheira. Eu vou falar sobre essa cordilheira de Atlas, que até hoje está lá. Olha só, a cordilheira de Atlas é uma cadeia de montanhas situadas no noroeste da África. Se estende por 2.400 quilômetros, através de Marrocos, Argélia e Tunísia. A montanha mais alta dessa cordilheira tem 4.167 metros, e se localiza em Marrocos. A população dessa cordilheira de Atlas é constituída principalmente pelos berberes. Quem são os berberes? São povos autóctones, quer dizer, naturais daquela região, ao noroeste da África. Eles viviam em tribos esparsas que cobriam boa parte do deserto do Saara, principalmente na região conhecida como Maghreb. Maghreb também fica no noroeste da África, onde está a Cordilheira do Atlas, e também é chamada de África Branca, tá? Bom, então o povo originário desse noroeste africano, onde está a Cordilheira do Atlas, são os berberes. E lá hoje vivem ainda cerca de 15 milhões de berberes nas montanhas e nos desertos da região. Na sua maioria, esses berberes são muçulmanos, aderiram à religião muçulmana, mas conservam sua língua e seus dialetos próprios, tá? Então, a montanha, a Cordilheira do Atlas, foi porque a Medusa petrificou o Atlas, então virou a Cordilheira de Atlas, que até hoje tem esse nome. Bom, agora eu vou falar de uma ilha lendária. Quem é que nunca ouviu falar na Atlântida? É uma lendária ilha cuja primeira menção a ela foi dada por Platão em suas obras. Sua existência
foi discutida por toda a antiguidade. Então, foi Platão que surgiu com a ideia dessa ilha, Atlântida. Atlântida seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral, com inúmeras pontes, canais, muros revestidos de bronze. Segundo Platão, ela foi destruída por um desastre natural, um terremoto, maremoto, cerca de 9.000 anos antes da era de Platão, antes de sua era. Platão, ele viveu 4 séculos antes de Cristo. Bom, isso é que o Platão fala. É uma ilha lendária, mas que foi destruída por um terremoto, um maremoto, tá? Essa é a história que Platão fala da Atlântida. Mas tem outra lenda. Tem outra lenda sobre a Atlântida. Diz que o povo que habitava a Atlântida era tão evoluído, muito mais evoluído que os demais povos da época. E ao prever sua destruição, eles previram que ia ser destruído, que ia desaparecer a Atlântida, a destruição iminente, teriam emigrado para a África, sendo os antigos egípcios descendentes, então, dos Atlantes, da região da Atlântida. E Atlas, segundo essa nova versão, teria sido o primeiro rei dessa mítica Atlântida. Lá teria casado com Pleione, ó, você vê que é a versão mitológica da África. Atlas, né, foi o primeiro, teria sido o primeiro rei da mítica Atlântida, e lá teria casado com Pleione e teria tido 7 filhas, as Pleiades. Na Grécia eram as Hespérides, 7 também. Aqui eram as Pleiades, que hoje são as Pleiades, são estrelas da constelação de Touro. Que elas, segundo a mitologia egípcia, né, cansadas de serem perseguidas pelo caçador Orion, pediram para que as transformassem em constelação. Então, hoje, as Pleiades são uma constelação, da constelação de Touro. Essa é da mitologia egípcia. Então, eu vou ficar por aqui. Hoje a aula não foi comprida, não, foi curtinha, tá? Para vocês verem as versões da mitologia e a mitologia presente no nome das montanhas, no nome das estrelas, no nome dos povos até, tá bom? Beijos!